O nascimento das estrelas, no vasto vazio escuro do universo, não é um evento romântico como uma explosão súbita de luz em meio a um silêncio infinito. Ao contrário, é um processo violento e físico que se inicia quando nuvens gasosas a temperaturas próximas do zero absoluto, incapazes de sustentar o próprio peso, colapsam sob a ação da gravidade. Imagine essas imensas nuvens moleculares gigantes, flutuando no espaço como fantasmas etéreos, tornando-se os berços das estrelas. Aqui, a temperatura precisa cair até menos 260 graus Celsius, pois a pressão térmica do gás já não consegue se opor à força gravitacional. E a matéria se comprime em um núcleo denso. No entanto, o mero frio não é suficiente. Fatores externos, como a onda de choque de uma supernova, as ondas de densidade que atravessam os braços espirais das galáxias ou os ventos estelares vindos de estrelas vizinhas, rompem o equilíbrio estático e dão início ao colapso. Esse momento é como um sussurro misterioso do universo, semelhante às ondas que se elevam devagar em um oceano negro, para depois quebrarem de repente na praia, carregando consigo a promessa de algo novo e poderoso. Quando a nuvem gasosa começa a se contrair, a energia potencial se transforma em energia térmica, e a temperatura no centro aumenta gradualmente. O núcleo denso que se forma permanece oculto à luz visível por causa de um espesso véu de poeira, mas emite uma radiação brilhante no infravermelho, como um coração pulsante escondido nas profundezas, enviando sinais de vida para o cosmos distante. Enquanto a matéria cai livremente em direção ao centro, nem toda partícula atinge exatamente o ponto central, cada uma possui uma leve componente rotacional, e, pela lei de conservação do momento angular, à medida que a contração acelera, a rotação se intensifica. Essa rotação rápida gera uma força centrífuga que achata a matéria no plano equatorial, dando origem a um disco de acreção que gira em espiral e flui para o centro, semelhante à dinâmica fluida da água que escoa em uma pia, criando padrões hipnóticos que ecoam a dança cósmica da criação. No centro desse disco reside uma protoestrela na fase pré-sequência principal, que ainda não iniciou a fusão nuclear de átomos de hidrogênio em hélio. Esse corpo celeste, embora sem energia de fusão nuclear, domina o entorno ao liberar o imenso calor derivado do colapso gravitacional. Como um recém-nascido que, mesmo frágil, irradia uma força vital que molda tudo ao seu redor. Um aspecto fascinante é que, enquanto a protoestrela engole matéria, ela expulsa jatos potentes de matéria dos polos. Esses jatos bipolares, gerados pela combinação de campos magnéticos e rotação, se propagam no espaço a centenas de quilômetros por segundo e, ao colidirem com a matéria interestelar circundante, criam nós de choque luminosos conhecidos como objetos Herbig-Haro. Esse fenômeno dos jatos representa a prova mais dinâmica do crescimento da estrela e atua como regulador essencial, expulsando o excesso de momento angular para permitir uma contração equilibrada da estrela, evitando que ela se desfaça em meio ao caos de sua própria formação. O disco de acreção não é apenas uma estação de abastecimento que fornece combustível à estrela, é também o viveiro onde nascem os futuros sistemas planetários, fazendo com que o nascimento das estrelas e a formação de planetas não sejam eventos separados no tempo, mas processos simultâneos que se desenrolam na mesma nuvem de gás e poeira. Quando a massa da protoestrela supera aproximadamente 8% da massa solar, a pressão e a temperatura no centro ultrapassam o limiar crítico, e finalmente começa a reação termonuclear na qual os núcleos de hidrogênio se fundem em hélio. Esse é o momento em que a estrela verdadeiramente começa a brilhar, como se o universo acendesse uma lâmpada eterna em meio à escuridão, iluminando caminhos invisíveis para a vida futura. A partir desse ponto, a estrela entra na fase de sequência principal. A gravidade tenta contraí-la, enquanto a energia da fusão gera uma pressão expansiva para o exterior, estabelecendo um delicado equilíbrio hidrostático que permite emitir luz estável durante milhões ou bilhões de anos. Um equilíbrio que evoca a harmonia precária da existência, onde forças opostas dançam em um abraço eterno. Nem todas as agregações de gás se tornam estrelas. Se a massa for insuficiente, não se atinge a temperatura necessária para sustentar a fusão, e o objeto se torna uma anã marrom, destinada a se resfriar emitindo um fraco calor, como uma chama que nunca se acende completamente, deixando um rastro de potencial não realizado no vazio cósmico. A variável mais crítica que determina o destino da estrela é a massa inicial. As estrelas de massa elevada, com uma gravidade poderosa que eleva a temperatura central,
consomem o combustível de forma explosiva e vivem uma vida breve e intensa, queimando com a fúria de um fogo que ilumina tudo mas se extingue rápido, enquanto aquelas de massa reduzida queimam lentamente, podendo sobreviver mais tempo que a idade atual do universo, como guardiãs silenciosas das noites eternas. Em regiões de nascimento estelar gigantes como a nebulosa de Órion, milhares de estrelas nascem simultaneamente formando aglomerados. Aqui, as estrelas mais massivas emitem potentes raios ultravioleta e ventos que dispersam o gás circundante, inibindo novos nascimentos estelares enquanto, ao mesmo tempo, as ondas de choque comprimem gás próximo, iniciando colapsos adicionais, jogando assim um papel dual, como arquitetos que constroem e destroem ao mesmo tempo, moldando o tecido do cosmos com mãos invisíveis. Os raios ultravioleta das estrelas massivas ionizam o gás neutro de hidrogênio circundante, criando regiões de ionização de hidrogênio que emitem luz espontaneamente. Nos confins dessas regiões, a compressão do gás desencadeia uma cadeia de nascimentos estelares, como um efeito dominó cósmico que propaga a criação através do espaço. Estruturas como os pilares da criação, capturados pelo telescópio espacial Hubble, são os remanescentes erodidos de nuvens gasosas sob a pressão radiativa de estrelas gigantes, nas extremidades e no interior desses pilares. Embriões de novas estrelas se ocultam ainda no colapso gravitacional, esperando o momento de emergir, como sementes enterradas em solo fértil, aguardando a chuva para brotar. As nuvens moleculares gigantes não colapsam de imediato, mas produzem estrelas ao longo de longos períodos, devido à turbulência e aos campos magnéticos que fornecem suporte contra o colapso gravitacional. Só em regiões locais onde esse equilíbrio se rompe, as estrelas nascem seletivamente, destacando a paciência do universo em tecer sua tapeçaria estelar. O processo de crescimento estelar é também um processo de limpeza ambiental. Os potentes ventos e a energia radiativa emitidos pela protoestrela varrem o denso envoltório de gás e poeira que a rodeia, afinando o disco de acreção, como um vento que limpa o céu após uma tempestade, revelando a beleza por trás das nuvens. Uma vez dissipada a nuvem de poeira, a forma da estrela emerge na luz visível, mas as fases anteriores são observáveis através de telescópios infravermelhos e de rádio que penetram a poeira, permitindo que os astrônomos espiem os segredos ocultos do nascimento cósmico. A astronomia moderna, mediante observações nesses comprimentos de onda, analisa a densidade e a temperatura do casulo de poeira que envolve a estrela, a estrutura fina dos discos de acreção e a velocidade dos jatos, iluminando como a gravidade transforma gás irregular em um sofisticado sistema celeste, evocando um senso de admiração pela engenhosidade da natureza. As fases evolutivas das estrelas se classificam de 0 a 3 com base na distribuição espectral da energia observada. A fase 0 é a mais precoce, na qual a protoestrela está completamente sepultada em um grosso envoltório de poeira, detectável tipicamente em ondas submilimétricas ou no infravermelho distante. Nesse período, a taxa de fluxo de matéria para o núcleo central é elevada, e potentes fluxos bipolares perfuram o gás circundante, tornando-se evidentes, como veias de energia cortando o tecido do espaço. Passando à fase 1, o envoltório de poeira se afina, a presença da protoestrela se esclarece no infravermelho, e emerge a estrutura do disco de acreção. A protoestrela permanece instável, com variações na entrada de matéria que causam flutuações de luminosidade, refletindo a turbulência da juventude cósmica. Na fase 2, o casulo quase desaparece, revelando uma estrela pré-sequência principal clássica do tipo T Tauri na constelação de Touro, com um disco protoplanetário evidente. Esse é o momento crítico mais ativo para a formação de planetas, onde o disco pulsa com potencial, como um ateliê cósmico forjando mundos. Dentro do disco, partículas de poeira se agregam por forças eletrostáticas e colisões, crescendo até tamanhos de seixos, que depois se unem gravitacionalmente em planetesimais. Mas simultaneamente os ventos e os raios ultravioleta da estrela central empurram o gás do disco para fora, transformando o processo em uma corrida contra o tempo que consome o material para os planetas, adicionando uma camada de urgência dramática à narrativa da criação. A fase 3 vê o disco gasoso quase desaparecido, deixando um disco de detritos poeirentos de colisões planetárias. A estrela já está perto de entrar na sequência principal, e o esqueleto do sistema planetário está em grande parte completado, como uma obra de arte finalizada.
pronta para ser admirada no vasto museu do universo. No nascimento das estrelas, o papel dos campos magnéticos não se limita a obstruir o colapso, eles atuam como guias que dirigem o caminho de contração da matéria, favorecendo a formação de estruturas filamentosas semelhantes a teias de aranha nas nuvens gasosas. As estrelas nascem nos nós de interseção desses filamentos. Isso demonstra que as estrelas não se formam em ambientes isolados e solitários, mas crescem graças à alimentação de matéria de vastas redes gasosas, destacando a interconexão do cosmos, onde nada existe sozinho. Além disso, o nascimento estelar dentro de aglomerados é um cenário de intensa competição entre protoestrelas vizinhas, com interações gravitacionais e lutas por capturar matéria que influenciam profundamente a distribuição de massas das estrelas formadas e a taxa de sistemas binários. Como uma arena onde rivais cósmicos disputam recursos limitados. A função de massa inicial, uma lei estatística, explica por que o universo produz predominantemente estrelas leves em vez de pesadas, deriva da tendência das nuvens gasosas a se fragmentarem em pedaços pequenos durante o colapso, como um pão que se divide em migalhas ao cair. Em particular, a poeira interestelar atua como refrigerante, dissipando o calor dentro da nuvem, mantendo-a em baixas temperaturas e favorecendo uma fragmentação mais fina, em períodos precoces do universo, quando os elementos metálicos eram escassos. Essa eficiência de resfriamento era baixa, permitindo o nascimento de estrelas supermassivas muito maiores que as atuais, evocando um tempo primordial de gigantes cósmicos. Nas galáxias modernas, a abundância de poeira e moléculas suportam o resfriamento eficaz da nuvem gasosa e sua fragmentação, preparando o ambiente para o nascimento predominante de estrelas de massa média ou pequena como o Sol, adaptando-se ao ritmo mais calmo do universo contemporâneo. O nascimento solitário das estrelas é raro, a maioria nasce em sistemas binários ou múltiplos. Durante a fase protoestelar, o disco de acreção ou o núcleo gasoso pode se dividir em dois, e as componentes entram em órbita uma ao redor da outra por gravidade, um fenômeno muito comum, criando duplas que dançam eternamente no vazio. Esse ambiente de sistemas múltiplos cria perturbações gravitacionais complexas na formação de planetas, alterando órbitas ou expulsando sistemas. As características orbitais variadas dos exoplanetas observados são como fósseis do ambiente dinâmico precoce de seu sistema natal, preservando memórias de caos antigo. Em definitivo, o nascimento das estrelas não é só a criação de um corpo celeste, é o motor fundamental da evolução do universo, que altera a composição química das galáxias e determina o destino das gerações subsequentes de estrelas e planetas, como um ciclo eterno onde a morte alimenta a vida. O nascimento de estrelas massivas é um dos problemas mais árduos da astronomia. À medida que a estrela cresce, a pressão radiativa que emite se torna tão intensa que obstrui a entrada de matéria adicional, encontrando o limite de Eddington. Para superá-lo, as estrelas gigantes aproveitam mecanismos como a entrada assimétrica de matéria através do disco, a alimentação densa desde filamentos ou fusões de protoestrelas no centro de aglomerados, perfurando a barreira radiativa para crescer, demonstrando a resiliência da matéria cósmica. Tais estrelas gigantes, ao final de sua breve vida, explodem em supernovas, espalhando elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro no espaço. Esses materiais se resfriam e se tornam os ingredientes base para estrelas subsequentes, planetas rochosos como a Terra e a vida, conectando-nos diretamente ao ciclo estelar, como se fôssemos feitos de pó de estrelas antigas. A eficiência com que o universo converte gás em estrelas é inferior à prevista. O processo de nascimento estelar inclui mecanismos de retroalimentação autorreguladores, que explicamos com relações empíricas como a lei de Kennicutt-Schmidt, onde a taxa de formação estelar depende da densidade do gás. A taxa de nascimento estelar dentro de uma galáxia depende da densidade do gás, da intensidade da turbulência, da força dos campos magnéticos e do efeito de retroalimentação das estrelas existentes. Às vezes, colisões entre galáxias comprimem rapidamente o gás, iniciando fenômenos de explosões estelares explosivas, como fogos de artifício cósmicos que iluminam o céu noturno do universo. Por outro lado, jatos potentes de núcleos galácticos ativos aquecem o gás da galáxia, causando eventos de Kenshin que detêm o nascimento estelar. Assim, nascimento e morte das estrelas formam um ciclo inseparável com a evolução galáctica, uma sinfonia de criação e destruição.
As estrelas que vemos no céu noturno têm idades e histórias diferentes. A maioria de seus aglomerados natais se dispersou, mas rastreando a composição química e as órbitas de movimento, é possível rastrear estrelas irmãs perdidas. Como reencontrar familiares em uma multidão vasta. Mesmo o Sol poderia ter nascido em um imenso aglomerado de milhares de estrelas. Traços de isótopos radioativos no início da formação do Sistema Solar indicam uma supernova próxima como forte evidência, sugerindo que nosso lar cósmico tem raízes em eventos dramáticos. A teoria do nascimento estelar é uma epopeia imensa que abarca escalas desde a união microscópica de partículas de poeira até a evolução macroscópica das galáxias. Nós, seres feitos desse pó estelar, olhamos para o céu tentando compreender o universo, sentindo uma conexão profunda com o mistério que nos cerca. O processo de nascimento estelar não é só a emergência de um corpo celeste que emite luz, é o evento fundamental que determina as origens dos sistemas planetários e da vida, o vínculo principal na evolução do universo. O disco de gás e poeira que gira ao redor da protoestrela funciona como uma fábrica sofisticada que produz planetas. Aqui, finas partículas de poeira se unem por forças eletrostáticas e gravitacionais, convertendo-se em seixos e finalmente em imensas agregações rochosas como a Terra. Um processo que evoca a paciência de um artesão moldando argila. Nesse processo, componentes voláteis como água, monóxido de carbono e amônia existem em forma sólida de gelo segundo a distância da estrela central, definida pela linha de gelo, uma variável crítica que determina a massa e a composição dos planetas. Influenciando se eles serão mundos gelados ou rochosos cheios de potencial para oceanos. Em particular, para o nascimento da vida, água e moléculas orgânicas essenciais se formam já nas superfícies frias da poeira antes da iluminação estelar, através de reações químicas, e entram diretamente na fase de formação planetária. Portanto, as sementes da vida já são embrionárias nas nuvens frias que dão origem às estrelas, sugerindo que a vida pode ser um subproduto inevitável da dança cósmica. No entanto, nem todas as estrelas abrigam planetas. Em ambientes lotados como a nebulosa de Órion, os potentes ultravioleta das estrelas massivas causam fotoevaporação dos discos protoplanetários próximos, ou encontros estelares próximos perturbam órbitas, interrompendo radicalmente a formação planetária, como intrusos que bagunçam uma festa delicada. Por isso, o ambiente estável com órbitas ordenadas e capaz de abrigar vida de nosso sistema solar sugere que o Sol nasceu em um aglomerado que proporcionava proteção adequada e isolamento, ou que escapou por fortuna a radiações letais, fazendo-nos refletir sobre a sorte cósmica que permitiu nossa existência. Em conclusão, o colapso gravitacional das imensas nuvens gasosas do universo em estrelas, a criação de elementos pesados através da fusão estelar, sua devolução ao espaço mediante supernovas e o nascimento de novas estrelas, planetas e vida dos resíduos, representam um mecanismo mais grandioso com que o universo se organiza em complexidade crescente, uma narrativa que nos convida a ponderar nosso lugar nesse vasto tapeçaria. Através de instrumentos como o telescópio espacial James Webb ou o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, examinar os pilares da criação na nebulosa da Águia ou a nebulosa na constelação de Escorpião a milhares de anos-luz de distância não é uma simples observação astronômica. É uma profunda viagem de reflexão sobre nós mesmos, como seres moldados pelo pó estelar, que confirma nosso lugar como parte de um vasto ecossistema cósmico, despertando uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. Aprofundando nessa história, as descobertas recentes revelam que a formação estelar nos períodos precoces do universo era mais rápida e luminosa do que previsto. Por exemplo, o telescópio espacial James Webb presenciou galáxias com explosões estelares explosivas só algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, indicando que galáxias de baixa massa exibiam clarões irregulares de luminosidade que explicam o brilho misterioso no alvorecer cósmico, desafiando nossas noções de como o universo se iluminou pela primeira vez. Outra inovação concerne ao papel da matéria escura nas estrelas primordiais. A teoria sugere que as primeiras estrelas formadas em microhalos de matéria escura extraíam energia não só da fusão nuclear, mas também da aniquilação de partículas de matéria escura, iluminando o período do alvorecer cósmico e possivelmente resolvendo mistérios como as galáxias monstros azuis ultrabrilhantes, os pontinhos vermelhos pequenos e buracos negros supermassivos precoces.
como proposto em estudos recentes que ligam esses fenômenos a estrelas escuras hipotéticas. Objetos exóticos que cresciam enormemente rápido, plantando sementes para buracos negros. O efeito dos campos magnéticos emergiu mais claramente nas investigações recentes. Em centros galácticos, campos magnéticos potentes inibem a formação estelar, como em Sagitário C, onde causam um número inferior de estrelas respeito ao previsto, dirigindo o gás em filamentos e ralentizando o colapso, enquanto em galáxias em colisão como a ARP 220, superestradas magnéticas transportam ventos cósmicos a milhões de milhas por hora, regulando a formação estelar e o feedback ao longo do tempo cósmico. A universalidade da função de massa inicial está em discussão, com dados recentes indicando um ponto de inflexão em baixas massas ao redor de 12 massas de Júpiter, onde os objetos se tornam menos comuns, em acordo com teorias sobre o limite de Jeans e a turbulência, adicionando camadas de complexidade à estatística estelar. Além disso, modelos como o acrescimento Bondioile sugerem que as protoestrelas absorvem matéria do entorno circundante em excesso, expulsando parte no disco, tornando-o mais extenso e resiliente, desafiando visões antigas de que as estrelas jovens perdem massa em vez de ganhá-la, e revelando que o ambiente desempenha um papel crucial no tamanho e na longevidade dos discos planetários. Essas descobertas enfatizam como o universo transforma gás em estrelas, o papel dos mecanismos de retroalimentação e como interações galácticas iniciam explosões estelares, por exemplo, em observações do telescópio espacial James Webb. Galáxias análogas primitivas como Sextans A revelam poeira de ferro metálico e carbeto de silício produzidos por estrelas envelhecidas, junto com aglomerados de moléculas à base de carbono, mostrando que mesmo com frações mínimas de elementos pesados, o universo podia forjar grãos sólidos de poeira. Remodelando ideias sobre a evolução de galáxias precoces e os blocos de construção para planetas. Mais ainda, quasares com buracos negros supermassivos crescendo a taxas super-Eddington, brilhando intensamente em raios-X e emitindo jatos radiopotentes, sugerem fases transitórias que regulam a formação estelar e a coevolução de galáxias e buracos negros, enquanto colisões de galáxias precoces, como o quinteto do James Webb, mostram interações compactas redistribuindo elementos pesados além das galáxias, acelerando a formação estelar em taxas incomuns. Imagens do telescópio espacial Hubble capturam estrelas bebês na Grande Nuvem de Magalhães, destacando como jatos de partículas de alta velocidade de protoestrelas massivas moldam seu ambiente, testando teorias de formação de estrelas massivas. Descobertas como aglomerados vastos de galáxias antigas apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang, formando estrelas intensamente de nuvens de poeira colapsantes, desafiam modelos de quão rapidamente as estrelas podiam se formar, enquanto propostas de detecção direta das estrelas mais antigas. As população 3, usando o telescópio espacial James Webb, geram excitação sobre fósseis cósmicos que iluminam o alvorecer do universo. Galáxias, fósseis vivos, como o CR3, deficientes em metais e nascidas surpreendentemente tarde, cerca de 11,5 bilhões de anos atrás, sugerem burrs de formação estelar sem metais, questionando cronologias cósmicas. E remanescentes de supernovas como Vela Júnior revelam estrelas em formação ligadas a explosões recentes, fornecendo provas diretas de como supernovas influenciam nascimentos estelares. Estudos sobre galáxias clump rotativas apenas 900 milhões de anos após o Big Bang, contendo pelo menos 15 aglomerados de formação estelar massivos, indicam que galáxias interagiam e moldavam seu entorno muito mais cedo do que previsto. Enquanto mapas de alta resolução da matéria escura mostram sua influência em puxar matéria normal, acelerando a formação de estrelas e galáxias, e até criando condições para planetas complexos, reforçando que sem matéria escura, a vida poderia não ter emergido. Teorias emergentes, como as de estrelas escuras hipotéticas propostas por pesquisadores como Cosmin Lee, Gillian Pauling, Andrea Petrick e Catherine Freese, sugerem que estrelas primordiais em microhalos de matéria escura usavam aniquilação de partículas para energia, crescendo rapidamente e explicando anomalias observadas pelo telescópio espacial James Webb, como galáxias ultrabrilhantes e buracos negros precoces, despertando debates sobre o papel ativo da matéria escura na iluminação cósmica.
Em redes sociais e fóruns científicos, astrônomos discutem revisões na teoria de formação estelar em berçários estelares, incorporando formação estelar fora de galáxias em interações gravitacionais e hidrodinâmicas. Com atenuação de poeira e taxas de formação estelar influenciadas por bursts irregulares, como em modelos que inferem histórias de formação estelar burst em populações galácticas, adicionando imprevisibilidade à narrativa cósmica. Campos magnéticos, como observado em superestradas magnéticas em galáxias starbursta como ARP 220 pelo Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, guiam ventos de alta velocidade, regulando formação estelar e feedback. Enquanto estudos mostram um cabo de guerra cósmico entre gravidade e campos magnéticos em aglomerados estelares, onde a gravidade remodela campos à medida que nuvens colapsam, fornecendo clareza sobre interações em formação de estrelas massivas. Pesquisas indicam que campos magnéticos atuam como gargalos para a formação de gás frio em galáxias, quantificando sua importância em fases do meio interestelar. E explicações para campos magnéticos cósmicos envolvem movimento turbulento produzindo campos em larga escala estáveis. Resolvendo mistérios de 70 anos. Observações do telescópio espacial James Webb exploram efeitos de campos magnéticos fortes na formação estelar no centro galáctico, confinados plasma e inibindo espalhamento. Enquanto simulações de sólidos em discos protoplanetários investigam a evolução de partículas sólidas levando a blocos de planetas, e populações estelares jovens preservam histórias de formação estelar. Todos esses conhecimentos aumentam a complexidade do universo enquanto alimentam nossa curiosidade. Cada nova observação desvela um pouco mais os segredos do cosmos e nos atrai às profundezas dessa escuridão infinita, deixando-nos com um senso de maravilha pelo mistério que persiste. Convidando-nos a questionar, o que mais o universo esconde em suas dobras sombrias? Agradecemos sinceramente a Edwin Hubble e à equipe do telescópio espacial Hubble por suas contribuições pioneiras à visualização de estruturas como os pilares da criação, reconhecendo seus esforços incansáveis e a dedicação silenciosa que enriqueceram o conhecimento humano do universo. Expressamos profunda gratidão à equipe do telescópio espacial James Webb por as descobertas revolucionárias sobre protoestrelas, galáxias primordiais e pontinhos vermelhos pequenos, apreciando seus sacrifícios e o compromisso duradouro que avançaram nossa compreensão do cosmos. Estamos profundamente agradecidos à equipe do Atacama Large Millimeter Submillimeter Array por as análises detalhadas de nuvens moleculares e campos magnéticos, honrando suas contribuições silenciosas e a perseverança que potenciaram a ciência astronômica. Agradecemos também a pesquisadores como Cosmin Lee, Gillian Paulin, Andrea Petrick e Caterine Freese por suas teorias inovadoras sobre estrelas escuras e matéria escura, valorizando sua dedicação em desvendar mistérios do universo primordial. Nossa gratidão se estende a astrônomos como Ghislaine Lagache e sua equipe por descobertas de aglomerados galácticos antigos, e a Elie Wiesball, Ryan Aslett e Greg Bryan por propostas de detecção de estrelas antigas, reconhecendo seus esforços persistentes em iluminar o alvorecer cósmico. Apreciamos o trabalho de Paolo Padoa em modelos de acrescimento estelar, e de equipes como a do Multi-Unit Spectroscopic Explorer no Very Large Telescope por ligações entre supernovas e estrelas em formação. Honrando sua cota de contribuições tão LNG para o avanço do conhecimento humano e societal.